Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus. Olá, nós somos a Igreja Adventista Boa Semente e desejamos Hoje, que a paz do o Senhor nos Jesus concede uma Cristo nova esteja com oportunidade. você. E esta oportunidade é de nos aproximarmos da sua Estamos palavra muito juntos felizes com a sua companhia. para ouvi-la, Aproveite para se para inscrever em aprender nosso dela. canal, ativar Isso o é sininho sempre para sempre ser avisado proveitoso sobre e novos edificante conteúdos para todos referentes nós. à nossa escola bíblica desejo presencial, que é que o acontece Espírito todos os Santo, sábados às 9 horas da esse manhã. agente Estamos divino, esperando por você. sobre o qual, inclusive, estamos ponderando por estes sábados, nos acompanhe durante essa reflexão em que faremos, tratando do assunto que conversaremos nas nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, o dia 8 de março de 2025. E eu te convido a dedicar esses momentos que o Senhor nos abre e pensarmos sobre a sua palavra. A palavra de Deus, ela é sempre profunda. Impossível a gente ouvi-la ou mesmo ler algum trecho, qualquer que seja ele, das Escrituras, sem que a nossa mente passe a pensar, a processar como é, o que acontece e como é importante este nosso relacionamento com Deus, que se dá através da sua palavra, lendo-a ou ouvindo-a. Muito bem, e nós estamos, por estes sábados, falando sobre o Espírito Santo, e já temos vindo de alguns sábados falando sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho entre nós, as pessoas humanas, falando sobre a forma como ele se envolve conosco, como, por exemplo, nós iniciamos no sábado passado numa visita que fomos convidados a fazer no cenáculo, para ali a gente poder presenciar, na medida da possibilidade da nossa mente voltar para aquele ambiente, os nossos sentimentos, para ver o que aconteceu ali. Nós lembrávamos no sábado passado a respeito do conteúdo do capítulo 2 do livro de Atos ser um conteúdo que incomoda, que mexe com o entendimento e a compreensão de muitas pessoas, quer sejam elas dedicadas, estudiosas do texto bíblico, sejam elas mais dadas ao ouvir, ou sejam elas leitoras comuns, como eu e você, da palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar em pensar. Faremos isso exatamente no sentido de buscarmos aprofundamento do entendimento que nós podemos ter a respeito às informações narradas no capítulo 2 do livro dos Atos. E sempre importante lembrar, falando desse assunto, que nós estamos tratando de graças concedidas diretamente pelo Espírito Santo à Igreja, aos filhos de Deus. Portanto, não é assunto que nós discutimos e emitimos opinião nas nossas rodas comuns de conversas, mas é algo que nós dependemos do Espírito Santo para podermos ter discernimento sobre o seu conteúdo. A palavra de Deus é sempre assim. Sempre dependemos daquele que foi o inspirador, das pessoas que escreveram o que nós temos nas mãos, chamado Bíblia Sagrada. E o nosso texto base, pensando assim, o nosso texto base foi escrito por Lucas, e ele está no capítulo 2 do livro dos Atos,
E nós vamos tomar essa porção dos versos 7, ou do verso 7 até o verso 11. E neste trecho da palavra, nós vamos identificar a realidade da mistura de pessoas que estavam ali em Jerusalém, não de nacionalidades, não de pessoas de outras origens, mas eram judeus. Embora judeus, eles estavam ali apenas passando o período das festividades, mas eles não moravam em Jerusalém. E eles se manifestaram. Lucas identifica essas pessoas se manifestando. Atos capítulo 2, a partir do verso 7 até o 11, vai dizer o seguinte: aquelas pessoas que estavam ali, que eram pessoas que moravam em outras regiões, em outros países, eles vieram para o cenáculo, atraídos pelo vozerio daqueles que estavam ali dentro, orando e glorificando a Deus, e eles chegaram e ficaram admirados. E a forma como Lucas descreve a reação deles foi assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Aqui abre-se para um destaque. Eles não disseram, não são todos judeus como nós somos, mas eles disseram, são galileus. E os galileus são gente de cultura pequena, de baixa consideração intelectual, e como eles estão se manifestando dessa forma tão eloquente, e ainda mais, como os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, eles falam, e nós entendemos como nós nos comunicamos lá no lugar onde nós moramos hoje. E quem eram essas pessoas? De onde elas eram? A partir do verso 9: partos, medos, elamitas, gente que habitava na região da Mesopotâmia, na Judéia de modo geral, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, alguns moradores de partes de região da Líbia, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Esse é o texto base da nossa reflexão de hoje, a manifestação do Espírito Santo no cenáculo, neste segundo episódio que nós estamos a tratar. E o nosso objetivo é levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a forma como o Espírito Santo nos comunica seus dons. Muito bem, na introdução nós vamos lembrar que na reflexão anterior, do dia 1º de março, nós seguimos a trilha dada pelo Espírito Santo aos discípulos quando estavam reunidos no cenáculo, a qual foi seguida por eles a partir do evento narrado em Atos 2. Hoje vamos nos demorar em torno de um determinado detalhe ocorrido ali, provocado pelo derramamento do Espírito Santo. E o detalhe é a ocorrência de dons de línguas. Você já sabe, esse assunto, ele não é um assunto fechado entre os crentes. Há quem pense de uma maneira e há quem pense de outra maneira. Entre os pensantes de maneira diferente, também encontramos condutas. Isso é importante a gente ter em mente. Tanto aqueles que pensam por um viés dos dons de língua, não admitindo tratar-se de línguas estranhas, acaba se enviesando por um comportamento na prática litúrgica que acabam por repelir ou negar o
o envolvimento espiritual da alma humana com o Senhor no momento do culto. E por outro lado, nós temos aqueles que admitem sim tratar-se de línguas estranhas e acabam também se comportando de maneira inadequada, considerando tratar-se de um momento de culto público em que pessoas estão reunidas juntas e nem todas têm o entendimento para compreender o que esteja acontecendo ali. O fato é que merece da nossa parte, portanto, desse aspecto, uma atenção bastante cuidadosa. Então vamos começar nossa investigação. Eu coloquei investigação em aspas exatamente porque o sentido da palavra investigação é no sentido da gente, vamos prescrutar, vamos procurar entender da melhor maneira possível e com a maior isenção possível. E quando eu falo maior isenção, eu me refiro a esquecer de pontos de vistas, de vozes que estão ao nosso redor e nos demorarmos no texto, nos concentrarmos no texto. E nós vamos ouvir algumas pessoas que estavam aqui, que estavam lá no cenáculo. A melhor maneira de ouvi-las, elas nos revelam, é verdade, pouca coisa, mas são apenas 2 detalhes e não são muito claros esses detalhes. Mas embora serem apenas 2 detalhes e não serem esses detalhes tão claros, é possível nós encontrarmos aqui uma pista para nós caminharmos pelo texto da maneira do entendimento mais coerente possível com aquilo que o Espírito Santo quer que nós entendamos e pratiquemos. Desses 2 detalhes revelados pelos que estavam ali no cenáculo, o primeiro foi o seguinte: eles disseram num determinado momento: nós os ouvimos falar na língua em que somos nascidos. Apesar de serem galileus os falantes, que era gente, como já falei, considerada de pouca instrução. Ok, nós os ouvimos falar em nossa própria língua, ou na língua em que nós somos nascidos. Esse é um detalhe. O outro detalhe foi que eles nos disseram o seguinte: eles estavam falando das grandezas de Deus. Veja, isso é importante. Quem está falando em línguas dadas pelo Espírito Santo, eles não estavam fazendo uma pregação. Não se tratava de um discurso anunciando Jesus Cristo como o Senhor, Filho de Deus, Salvador da nossa vida. Não havia tema evangelístico na fala. Os falantes estavam apenas, e eu estou dizendo apenas no sentido de que não era mais do que isso, eles estavam glorificando a Deus. Eles estavam louvando a Deus. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam falando em uma linguagem de agradecimento, de louvor, de adoração. Não se tratava de pregação. Essas 2 informações, elas são muito claras para a gente poder começar a nossa, como disse antes, a nossa investigação. Porque darmos sentido apressado para as questões relacionadas com as línguas que aconteceram ali, às vezes pode nos levar a lugares estranhos àqueles em que a palavra do Senhor quer nos levar. Então essas 2 informações é tudo que conseguimos obter e que nos foram informadas pelos ouvintes que foram atraídos para o cenáculo, em função, como já dissemos, do barulho provocado pelas orações e glorificações ao Senhor no dia do derramamento do Espírito Santo. Está claro para você? Dei esse tempinho para você pensar e você mesmo responder. Porque há um argumento, você já ouviu vozes dizerem que os dons que foram manifestados ali, de língua em particular, foram dons de línguas estrangeiras. E por quê? Para quê?
eles receberam dons de línguas estrangeiras? Para poderem anunciar o Evangelho. E a gente vai verificar que não houve anunciamento do Evangelho através de dons de línguas. Vamos admitir, foi língua humana, língua estrangeira, mas não houve anunciamento do Evangelho por aqueles irmãos que estavam no cenáculo. A pregação do Evangelho foi feita depois por Pedro. E ele certamente falou na língua que todos eles entendiam, que era, se não falou na língua hebraica, se ele não falou no aramaico, como era costume nas reuniões públicas, talvez tenha falado no grego, não é? É menos possível isso, mas o fato é que Pedro falou numa língua fora daquelas que os discípulos receberam, dadas pelo Espírito Santo, que nós lemos lá em Atos no capítulo 2, ok? Muito bem. Sobre a ação do Espírito Santo, quando Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, a gente toma aqui só para a gente entender, no capítulo 3 e no verso 17, diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que a gente está a dizer é que o Espírito Santo age dentro dos critérios dele e envolve a igreja para seguir aquilo que ele direciona no seu agir. Portanto, os dons que aqueles irmãos receberam no cenáculo, particularmente os dons de línguas, foram dons dados pelo Espírito Santo a critério dele, com uma finalidade certamente útil, necessária e importante. Tanto que nós não vamos encontrar na literatura evangélica nenhuma referência no sentido de questionar a utilidade de nenhum dos dons dados lá relatados em Atos 2. Não há. Nenhum momento se questionou, nenhum momento se duvidou, nenhum momento se perguntou para que aquilo. Para que aqueles dons? Qualquer um deles. E também, particularmente em relação aos dons de língua, nós não vamos encontrar nenhum, já podemos adiantar, nós não vamos encontrar nenhuma referência de um pregador, um discípulo do Senhor, seja Pedro, seja Filipe, seja Paulo, seja João, seja Timóteo, seja Tito, seja qualquer um dos discípulos, não é? Nenhum deles fez referência de chegar e pregar para as pessoas na língua delas, com base, como ato, como resultado da manifestação do Espírito Santo. Portanto, é preciso entender que os dons dados pelo Espírito Santo ali, não é? Foram dons que o Espírito Santo deu com uma finalidade específica, naquele momento em que se pode afirmar que estava nascendo, surgindo, aparecendo a igreja cristã. Jesus havia dito: eu vou estabelecer a minha igreja, mas até aquele momento a igreja ainda não existia. O que existia eram algumas dezenas de discípulos apenas, em Jerusalém. Ali, reunidos, todos eles estavam ali. Agora, a igreja começa a surgir ali também em Jerusalém, mas a partir do episódio encontrado, relatado por Lucas em Atos capítulo 2. Muito bem, na reflexão 1, vamos dizer que o dom de línguas, e de novo, dom de línguas, aqui entre aspas, exatamente porque é para esse dom que nós queremos voltar a nossa atenção especificamente. O dom de línguas, pois, está há muito tempo no centro das discussões promovidas pelos estudiosos do assunto. Mas, até hoje, não há consenso entre eles. De um lado, estão os que entendem que as línguas manifestadas no cenáculo eram línguas comuns, também chamadas estrangeiras, passíveis, portanto, de serem aprendidas por qualquer pessoa, mas que, pelo Espírito Santo, a pessoa pode falar essas línguas sem tê-las aprendido. Irmãos, antes de continuarmos na leitura, eu dizer para você, é claro que isso é possível.
Mas aí não seria dom de língua, aí seria dom de maravilha. Se um dia eu ou você ou qualquer pessoa diante de uma plateia ou diante de uma pessoa falando para falar sobre Cristo, para falar sobre o Evangelho, ele ser usado pelo Espírito Santo, coberto pelo Espírito Santo, e falar na língua da pessoa com quem ele está a se entrevistar, naquela língua, sem nunca ter estudado a língua dessa pessoa, isso é perfeitamente possível, vamos deixar isso claro. Mas isso não é dom de língua. Se acontecer isso, eu não conheço nenhuma referência histórica, nem na literatura bíblica, nem na literatura da história da igreja cristã, nenhuma referência que isso tenha acontecido. Mas em acontecendo, se o caso, seria então manifestação de dons de maravilhas e não dom de línguas. Ok? Fecho a aspa aqui para continuar a leitura. De outro lado, estão os que defendem a ideia de que aquelas línguas eram estranhas, isto é, línguas desconhecidas dos homens e não passíveis de interpretações por nenhum método natural. Claro que essa afirmação, ela não é de todo completa, porque Lucas diz que as pessoas que estavam ali ouviram falar na língua deles. A diferença é que Lucas está dizendo que eles ouviam as pessoas glorificando a Deus, dando aleluias e glória a Deus na língua que eles entendiam, e não como uma língua de pregação para a conversão das pessoas. Ok, então aquelas línguas afirmam uma boa parte dos crentes eram estranhas, isto é, línguas desconhecidas dos homens e não passíveis de interpretação por nenhum método natural. Importante por agora para nós é ter em mente que estrangeiras ou estranhas, aquelas línguas foram faladas sob inspiração do Espírito Santo. E esse entendimento nos ajudará em muito na nossa compreensão. Então, só para a gente retomar aqui a ideia, confirmar, Atos capítulo 2, o verso 4 diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok? Então, foram línguas dadas pelo Espírito Santo. Aí eu fico a pensar, línguas dadas pelo Espírito Santo, por que o Espírito Santo daria às pessoas línguas, capacidades ou virtude para que as pessoas falem outros idiomas para glorificar a Deus, se elas podem, se quiserem agradecer, louvar a Deus em outros idiomas, elas podem aprender? É só sentar num banco escolar, é só pegar uma literatura com essa finalidade para aprender. Perguntando, como se pergunta qual a finalidade, então essa seria a pergunta: por que o Espírito Santo vai conceder a pessoas graças, dotes em relação àquilo que elas podem fazer? Veja só, o que é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que dons do Espírito Santo, lembra que nós falamos no sábado passado, não são habilidades, não é? Não são habilidades, são dons que refletem, que se traduz como poder de Deus na vida das pessoas. Poder de Deus manifestado através da vida das pessoas, e não habilidades. Dom para falar língua estrangeira seria habilidade. O Espírito Santo nos dá habilidade. O Espírito Santo não faz isso, não é? Na nossa vida, as habilidades nossas, é nós que temos que desempenhá-las, é nós que temos que buscá-las, é nós que temos. Isso em qualquer área da vida, tanto no sentido dos idiomas, das línguas. Qualquer um de nós podemos nos dedicar a aprender uma delas, daquelas tantas que se fala no mundo. Qualquer um de nós. Assim como qualquer um de nós podemos aperfeiçoar as nossas habilidades, aquilo que nós recebemos quando nascemos. Tem gente que tem habilidade nata sobre executar um instrumento, sobre falar em público.
palavra, e assim por diante. Então, essas habilidades nós temos que nos dedicar para aperfeiçoar essas habilidades que temos. O Espírito Santo não nos habilita para alguma coisa, ele nos dá poder. E para exercer a obra de Deus, debaixo desse poder, aí sim eu devo me dedicar, me esforçar. O Espírito Santo, já falamos isso em outro momento, o Espírito Santo não vai me fazer um grande pregador da palavra se eu não me dedicar a estudar, a ler, a me dedicar aprender sobre oratória, a questão da língua que eu falo, ela tem as suas regras e eu preciso me dedicar, senão eu vou ser um pregador que não vai corresponder àquilo que o Espírito Santo me deu, que é poder para poder falar. Habilidades são coisas humanas, poder são coisas divinas, e dons espirituais, qualquer que seja ele, é poder e não habilidade. Muito bem, na sequência 1, nós vamos dizer que para nos aquietar o coração, fica desde já esclarecida a nossa posição como igreja cristã. Para a gente colocar a nossa posição, qual é a nossa posição? Nós somos uma igreja, uma organização, temos um corpo de doutrinas. E qual é a nossa posição em relação à questão dos dons? Nós cremos, então está aí, que os dons de línguas conferidos pelo Espírito Santo à igreja são dons de línguas estranhas, ok? Não são dons de línguas estrangeiras. Não cremos assim, a gente não visualiza isso dentro do contexto bíblico. Nós temos a referência de Atos 2, mas é preciso nos aprofundar para entender Atos 2. Mas não há nenhum ato consequente e subsequente que demonstre que aqueles eram dons de línguas estrangeiras. Dons de línguas concedidos pelo Espírito Santo são dons de línguas estranhas. Mais adiante nós teremos a oportunidade de justificar com mais profundidade nosso posicionamento, inclusive com indicação de alguns textos bíblicos que nos apontarão em quais bases temos colocado a nossa crença concernente a esse tema, ou seja, ao tema relacionado com os dons de línguas estranhas. E a gente se baseia, por exemplo, para a gente pensar nesse momento agora, naquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, um texto que pode nos nortear o entendimento. E Paulo diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E ele conclui esse trecho perguntando: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Veja, o que Paulo está a dizer aqui, entre outras coisas, é que as habilidades, lembra das habilidades? As habilidades é o espírito do homem que entende. Eu sei a habilidade que eu tenho, você sabe também. E eu, na medida em que eu sei das minhas habilidades, na medida do meu interesse em exercitá-las, eu vou me dedicar a elas. Então, eu não sei que habilidade você tem, mas você sabe, não é? Então, na medida do que você sabe, você vai se dedicar a elas. Agora, ninguém sabe as coisas de Deus senão pelo Espírito de Deus. Então, os dons espirituais são poder de Deus. Eu não sei nada sobre Deus se não for com a ajuda do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, fica bem claro essa posição. Habilidades eu conheço, sei quais eu tenho e quais não tenho. E eu posso me dedicar para aperfeiçoá-la. Agora, eu não tenho como me dedicar para aperfeiçoar um dom espiritual, um dom do Espírito Santo em mim. O dom do Espírito Santo em mim é a obra dele. Eu não tenho como aperfeiçoar, não tenho como diminuir a intensidade, nem aumentar o alcance da compreensão. Não é? Assim, os dons de línguas se enquadram aqui. Não é? Nós cremos que os dons de línguas
são, que mencionam pelo Espírito Santo, mencionados, e que houve a sua inaugural manifestação, como os demais dons ali em Atos 2, eles são dons de línguas estranhas. Não é? E a gente pode até fechar aqui, não está no roteiro, vamos tomar esse texto em outro momento. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. Paulo diz assim: quem fala línguas estranhas fala mistérios. Ok? Língua estrangeira não é mistério, não é? Língua estrangeira é compreensível. Se você não entende, mas outro que está do teu lado entende, ou vice-versa. Muito bem. Na reflexão 2, para a gente ir caminhando para a nossa conclusão, por trás dos argumentos apresentados pelos que advogam que o dom de línguas dados pelo Espírito Santo habilita aquele que o recebe a pronunciar-se em um idioma nunca aprendido por ele, está subjacente à ideia da sua finalidade. Quer dizer, era língua estrangeira, porque a finalidade era que era para que as pessoas fossem habilitadas para pregar o Evangelho. Não é? É o que se pergunta: para que serve o dom de língua? Essa mesma pergunta é feita para quem afirma que o dom concede a quem recebe falar em línguas estrangeiras desconhecidas. Não é? Para que elas servem? Veja só, o dom de línguas dadas pelo Espírito Santo, para que as línguas? Para que as línguas? Veja só, é o Espírito Santo quem nos deu, ou quem nos deu, não é? É Ele que é Senhor. Veja só, Ele é que é Senhor, e é Ele que nos deu. Se o dom de línguas estranhas não tem serventia nenhuma, ora, seria muita ousadia da parte humana afirmar isso. Não tem serventia para nada. Para que serve, as pessoas perguntam, o dom de línguas estranhas? Seria bom perguntar para o Espírito Santo, não é? Seria bom. Agora, não, então as línguas são estrangeiras. Ok, mas onde ela foi utilizada? Aí que está. Tá bom, claro. É mais coerente a gente pensar que, olha que maravilha, você vai numa missão em qualquer nação, para qualquer povo, mesmo em uma tribo indígena aqui do nosso país, vai falar do Evangelho para essa tribo, e chega lá, o Espírito Santo, você ora, o Espírito Santo te capacita e você fala na língua lá, daquela tribo, ou daquele povo. Seria extraordinário isso, mas não há ocorrência disso ter acontecido em qualquer momento da história humana. Portanto, quando se pergunta para que serve o dom de línguas estranhas, é uma pergunta muito atrevida da parte daquele que o faz. Veja o que o profeta Isaías, ele, no capítulo 29, olha o que ele escreveu no verso 16. Deus falando pelo profeta Isaías diz assim: vocês pervertem tudo. Vocês pervertem tudo. E é como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: por que você me fez? Olha só, o profeta, Deus através do profeta Isaías está dizendo isso. Você imagina que direito você tem de questionar Deus, as coisas que Ele faz? Não é? Então, se eu sou o oleiro, eu faço o vaso do jeito que eu quero. E o vaso não me questiona: por que você me fez assim? E disse mais ainda Deus: é como se o vaso feito pelo oleiro dissesse para o oleiro: você não sabe nada. Ora, mas ele só existe, o vaso, porque o oleiro fez ele como um vaso do jeito que ele é. E isso, na hipótese aqui do vaso de dizer para o oleiro: você não entende nem nada do que você está fazendo. Ora, mas eu só existo porque você me fez. Como é que eu vou questioná-lo, ou questionar aquele que me fez, dizendo que ele não sabe nada? Se eu só sou o que sou porque ele me fez. Isso, dentro da nossa reflexão, é para pensar que aqueles que indagam para que servem as línguas estranhas, pois é, Deus nos deu com uma finalidade. E aliás, aqueles que
vive, tem a liberdade de adorar a Deus através da presença do Espírito Santo, e que por graça e obra dele, do Espírito Santo, tem falado em línguas estranhas, essas pessoas sabem muito bem, e aquelas que estão ao seu redor também, mesmo não falando, sabem muito bem a finalidade. É glorificar a Deus, é a mesma que os discípulos ouviram lá no cenáculo, é glorificar a Deus, é exaltar o seu nome, é falar a Deus na pureza da graça que o Espírito Santo nos dá para falar com Ele, e não com as nossas palavras muitas vezes construídas da nossa maneira. É tudo que nós podemos compreender a respeito da questão da razão por que falar em línguas estranhas. E na sequência 2, aceitar a soberania de Deus incomoda tanto a homens que procuram se conduzir pela fé, quanto aqueles que insistem em nada crer. A soberania de Deus incomoda as pessoas, os crentes e os descrentes. Por outro lado, temos notado que os que insistem em negar certas formas da ação divina o fazem considerando suas próprias medidas e sem que reconheçam suas limitações. Não é? Então, quando se questiona Deus, as pessoas questionam Deus com base no seu entendimento. Não é? Nós estamos citando aqui o episódio que João, no capítulo 9, um moço que Jesus lhe curou, ele era cego, e as pessoas não queriam aceitar que ele tinha sido curado. E aqui no verso 26 vai dizer: e tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como ele te abriu os olhos? Como ele te fez ver? Veja, tornaram a dizer, porque esse assunto já era recorrente, essa pergunta já vinha sendo repetida. Deus fez e respondeu-lhes: eu já vou-lhe disse, e vocês não deram crédito. Vocês querem que eu ouça, que me ouvir falando de novo? Por quê? Vocês querem ser servo também dele, discípulo dele? Não é? Então, é isso. As pessoas querem ouvir que o Evangelho tem as limitações que ele tem. Eu aceito o Evangelho com facilidade, desde que a minha compreensão, o meu entendimento, a minha compreensão sobre certas coisas, elas não sejam alteradas. E não são assim. O agir do Espírito Santo move as pessoas para um outro patamar de entendimento, particularmente quando se trata de questões espirituais e nosso relacionamento com Deus. Por fim, a gente propõe que cada um de nós pense o seguinte: todas as dádivas concedidas no cenáculo foram bênçãos dadas pelo Espírito Santo. Fechou. São dádivas espirituais. Não são nada daquilo, nenhuma daquelas dádivas que foi dada, nenhuma delas se encontra no mercado, se consegue por intermédio de leitura, se faz através de dinheiro, ou que se encontra no outro lado do planeta. Não é? Tudo foram dadas pelo Espírito Santo, e o dom de língua está no meio. Tudo o que ele fez ali visava dar aos homens o que eles não poderiam conseguir por si mesmos. Não é o caso para idiomas, que continuam sendo aprendido por milhares de pessoas diariamente e sem nenhuma ação divina. Então, se foram todas as dádivas do Espírito Santo, por que o dom de língua seria idiomas? Como já falamos, para quê? Olha o que João respondeu para a multidão, o último texto que nós vamos ler, Mateus capítulo 3 e verso 11. João Batista disse assim: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, tanto que eu sequer sou digno de carregar os sapatos dele. Ele, aquele que vem depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dá para entender isso? Não dá. É como a gente conclui aqui, com base nessa palavra de João Batista: batizar é um ato humano. Eu posso batizar alguém. Batizar é um ato humano. Eu posso receber o batismo sobre a minha vida. Eu posso. João diz: eu batizo vocês. Mas
aquele que vem depois de mim, ele, e somente ele, é um ato divino. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele pode. Que o Espírito Santo nos conceda a graça de compreendermos como é extensiva, como é grande, como é profunda a sua manifestação no meio de nós. E dons que nós recebemos, só os recebemos como dádiva do Espírito Santo. E nenhuma destas dádivas é possível nós conseguirmos de outra maneira, a não ser como dádiva vinda da parte dele, inclusive sobre falar línguas estranhas. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!